Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje nós veremos como criar um ambiente de desenvolvimento para a plataforma .NET usando o Docker. Assim, nesta semana, nós veremos como criar ambientes usando a ASP.NET Core, o Entity Framework Core, banco de dados relacionais e não relacionais, onde nós poderemos criar aplicações web APIs, criar microserviços, criar banco de dados e tabelas, usar os recursos do Entity Framework Core como migrations, e vamos fazer isso usando o Docker. Então, os recursos que nós iremos usar para alcançar o nosso objetivo são o seguinte: nós vamos usar o Docker Desktop for Windows. Essa será a ferramenta básica que nós vamos usar. E durante os vídeos sobre esse assunto, nós também vamos usar o Visual Studio Code, o Visual Studio, o Entity Framework Core, a ASP.NET Core, o SQL Server Management Studio e outros bancos de dados relacionais e também não relacionais. Mas basicamente a ferramenta-chave aqui é o Docker, que você tem que ter instalado no seu ambiente. Então, se você não conhece nada sobre o Docker, eu sugiro que você acompanhe as aulas do meu mini curso Docker Essencial na playlist do canal. Então, o Docker ele é uma plataforma open source que facilita a criação e a administração de ambientes isolados, separados da máquina original, que nós chamamos de container. Então, o Docker ele permite empacotar uma aplicação ou um ambiente dentro de um container. E aí essa aplicação ou ambiente ele vai se tornar portátil para qualquer outro host que contenha o Docker instalado. Então, eu posso empacotar o meu projeto, o meu ambiente e posso executá-lo em qualquer lugar desde que eu tenha o Docker instalado. Então, o container ele é o ambiente isolado que é utilizado para empacotar as nossas aplicações. E nós podemos criar containers a partir de imagens existentes ou a partir de imagens que criamos usando essas imagens já existentes. E o Docker Hub é um repositório de imagens que atua como uma plataforma SaaS de compartilhamento e gerenciamento de imagens. Então é no Docker Hub que nós vamos buscar as imagens que precisamos para criar os nossos containers ou as nossas imagens que desejamos utilizar. Então isso aqui seria um hiper resumo do que nós vamos fazer aqui nessa série de vídeos. Por isso que eu sugiro que, se você não conhecer bem o assunto, acompanhar lá o curso de Docker, que é gratuito, que você vai entender melhor o que nós vamos fazer aqui. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, nós temos que as imagens elas podem ser criadas a partir da execução de um arquivo chamado Dockerfile, que contém instruções que podem usar imagens pré-existentes, e a partir dessas imagens criadas, nós criamos os nossos containers. É isso que nós vamos fazer aqui. Dessa forma, você como desenvolvedor precisa conhecer e saber o básico do Docker para poder criar e configurar um ambiente de desenvolvimento. Qual que é o objetivo? O objetivo é otimizar recursos, ganhar tempo, isolar o seu ambiente de influências externas e poder executar o seu ambiente em qualquer lugar. Para a plataforma .NET, nós vamos usar imagens oficiais da Microsoft, que são disponibilizadas no Docker Hub. Então, lá no Docker Hub, nós temos imagens do Netcore SDK. Aqui eu estou dando o comando para baixar a imagem, ó, Docker Pull baixa a imagem. Esse aqui é o nome da imagem, ó, .NET SDK 6.0. Tem imagens do Netcore Runtime, tem imagens do ASP.NET Core Runtime, do SQL Server que nós vamos usar. Então, se você nunca acessou o Docker Hub, basta você abrir um navegador aí e digitar aí, ó, Docker Hub. Eu vou colocar Microsoft aqui porque eu quero específico da Microsoft. Vou colocar aqui, ó, .NET by Microsoft Docker Hub. Então aqui, ó, eu estou acessando o Docker Hub da Microsoft, ó. Então aqui eu tenho as informações, ó, das imagens do SDK, da ASP.NET, do Runtime e outras imagens. Então todas as informações que você precisar das imagens você vai encontrar aqui. E é bom você consultar a documentação antes de usar as imagens. Ó, como usar as imagens, ele vai te dar os comandos que você usa, quais são as variáveis de ambiente, né? Então aqui seria do ambiente da plataforma .NET. Se você quiser do SQL Server, vamos ver, Docker Hub SQL Server, Microsoft SQL Server Docker Hub, aqui ó, aqui tá as imagens que nós podemos baixar do SQL Server, olha aqui ó,
2019, 2017 e outras imagens. E aqui, ó, como usar a imagem, né? Ele te dá o comando, ó, docker run, você tem que usar as variáveis de ambiente, definir os valores da password, como que você vai criar um container, a configuração, né? Então tudo que você precisa saber está contido aqui para você executar e criar um container no seu ambiente. Então é daqui que nós buscamos as imagens. Então quando eu der um comando docker pull, ele vai lá naquele ambiente e vai baixar a imagem localmente na minha máquina. E eu vou iniciar nesta semana, eu vou baixar a imagem do SQL Server e vou criar um container do SQL Server. E vou mostrar a seguir como nós podemos acessar esse container a partir de uma aplicação ASP.NET Core MVC. Então com isso eu não vou precisar instalar o SQL Server na minha máquina. Eu vou criar um container baixando uma imagem oficial da Microsoft. E com isso eu posso usar e acessar esse container da mesma forma que eu faria com um banco de dados com uma instalação local. Então, para qualquer um desses comandos funcionarem, você tem que ter instalado, olha, o Docker no seu ambiente. Essa é a cara do dashboard do Docker. Aqui ele te dá os containers que você tem no seu ambiente. Aqui no meu ambiente eu não tenho nenhum container, as imagens que você tem, os volumes. Então aqui você gerencia as imagens e os containers usando o Docker. E ele tem que estar em execução para quando eu der esse comando, ó, docker pull e o nome da imagem, ele ir lá e baixar a imagem. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou abrir aqui um terminal de comandos, ó. Estou na pasta onde eu vou criar o projeto e eu vou dar o comando, ó, docker pull, vai baixar uma imagem. Mas antes eu vou dar um comando docker ps para exibir os containers que eu tenho no meu ambiente. Ó, eu não tenho nenhum container, docker images, eu não tenho nenhuma imagem. Então o meu ambiente está limpo. Então eu vou dar o comando docker pull e vou dar o nome daquela imagem lá da Microsoft. Eu sei que essa imagem existe porque eu já consultei e eu vi que ela tá lá, né? Ó, então eu estou baixando a imagem do SQL Server 2019. Quando eu der docker pull, você vai ver que ele vai fazer um download em etapas e vai mostrar aqui visualmente, ó, as camadas da imagem que ele está baixando, porque uma imagem é composta de camadas, né? Então ele está baixando a imagem e a imagem vai estar disponível no meu ambiente. É uma imagem grande, né, do SQL Server, então demora um pouquinho. Quando terminar, nós vamos mostrar a imagem baixada aqui no nosso ambiente. Ele baixou, ele está extraindo agora, né? Olha, ele já baixou a imagem. Se eu der o comando agora docker images, ele vai me mostrar que eu tenho, ó, uma imagem com esse nome, com essa tag. Ele dá uma ID para a imagem, quando ela foi criada, e dá o tamanho, 1,48 GB. Se eu quiser ver essa imagem no ambiente do dashboard do Docker, ó, vem aqui em Images, ele também me dá a imagem aqui, ó. Então olha aqui a imagem no meu ambiente, tá? As mesmas informações, tá vendo? Ó? O nome, a tag, o ID, quando ela foi criada, o tamanho. Muito bem, então a imagem já está no nosso ambiente. Então agora eu vou emitir um comando para criar um container. O comando é esse aqui, ó, docker run. Esse comando, ele faz várias coisas. Se eu não tivesse baixado a imagem, esse comando já iria baixar a imagem. Então, como eu já tenho ela localmente, ele vai verificar, ver que eu tenho a imagem localmente, nem vai baixar. Aqui eu estou definindo alguns parâmetros que eu tenho que informar para mim poder criar um container usando essa imagem. De onde eu obtive essas informações? Lá da documentação do Docker Hub desta imagem. Então aí eu tenho que informar que eu concordo com os termos de uso do produto. Estou definindo uma senha para o usuário SA. Estou mapeando uma porta. A porta padrão do SQL Server é 14333. Estou mapeando ela para a porta do container 1450. Estou dando um nome para o meu container, SQL Server DB. E estou definindo a imagem que eu estou usando, que é essa imagem que eu baixei aqui. "-d" aqui significa que eu vou executar esse container em segundo plano. Ele vai executar, vai me voltar para o prompt de comando, mas o container vai ficar em execução em segundo plano. Se eu não tivesse colocado o "-d" aqui, a minha linha de comando ia ficar presa ali, porque eu estaria executando e estaria ali na linha de comando. Com o "-d" aqui, ele vai executar em segundo plano. Então eu vou copiar esse comando aqui e vou emiti-lo na minha janela de comandos. Então eu vou retornar aqui, ó. Então agora eu vou colar aquele comando aqui, ó. Docker run, estou aceitando os termos, estou definindo uma senha, que eu vou alterar essa senha aqui, ó.
Vou colocar uma outra senha. Eu vou colocar não sei cerquilha 2022. Essa senha, ela não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Senão não vai funcionar. Então eu estou definindo aqui a senha do usuário SA, que vai ser o usuário padrão, o mapeamento das portas, o nome do container e a imagem em segundo plano. Então agora vamos executar este comando pressionando um Enter aqui. Deixa eu dar um... Pronto. Ó, ele já executou o container, ele está em execução. Vamos abrir o dashboard aqui, ó. Ó o container em execução, tá vendo? Ó? SQL Server DB é o nome do meu container, rodando na porta 1450, tá vendo? Eu já tenho então no meu ambiente o SQL Server. Quer ver? Se eu quiser, eu posso entrar no ambiente dele. Eu vou selecionar aqui, ó, CLI, ele me abre a janela de linha de comando e eu posso acessá-lo aqui, ó. Por exemplo, eu posso ir em OPT, essa informação eu sei porque eu consultei a documentação, né? Ó, MSSQL, Tools, Bin, tem que tomar muito cuidado para não errar aqui, SQL CMD, e agora eu vou digitar, eu estou em localhost, o usuário é SA, a senha é, não sei, 2022. Então eu vou logar e vou entrar no ambiente do SQL Server. Olha lá, agora eu vou dar um comando, select, @version, vou dar um go. E olha aqui, ó, estou no ambiente de desenvolvimento do SQL Server, SQL Server 2019. Eu posso agora, se eu quiser, criar um banco de dados. Por exemplo, vou dar um create database, testdb, e vou dar select name from sys.databases e vou dar um go. Olha aqui, ó, o banco de dados testdb que foi criado para mim. Então, com isso, eu já tenho o SQL Server disponível em um ambiente. Uma outra forma de eu acessar SQL Server, aqui eu estou acessando, ó, entrando dentro do container, aqui, ó, acessando o CLI, que seria a linha de comando, né? Eu posso acessá-lo através do SQL Server Management Studio. Eu vou abrir o SQL Server Management Studio aqui, ó. Ó, vou acessar localhost 1450, que é a porta onde o meu container está atendendo. O usuário é SA, a senha é, não sei, cerquilha 2022. Vou mandar ele conectar, olha aqui, ó, o banco de dados testdb que ele criou para mim, ó. Então, com isso, apenas criando um container com uma linha de comando, eu estou podendo acessar o SQL Server localmente na minha máquina. E isso está dentro do container. Se eu parar o container, tudo isso desaparece. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma aplicação ASP.NET Core e vou acessar essa instância do SQL Server local na minha máquina. Então, para fazer isso, olha, eu vou usar a ferramenta de linha de comando, vou dar o .NET Version, verificar a versão do SDK, aí eu vou dar um .NET New MVC, vou criar um projeto MVC chamado livraria sem autenticação, e vou incluir esses dois pacotes no projeto. Então, eu vou retornar aqui para minha janela de comandos, né? Vou limpar, vou dar um .NET Version. Eu estou usando uma versão 6.0.3 Preview. Então agora eu vou dar um .NET New. Se eu der um .NET New sem nada, ele me dá informações dos templates que eu tenho. Olha, console, inform, WPF. Então vamos criar o nosso projeto. Vou dar .NET New MVC. Quero criar uma aplicação ASP.NET Core MVC. Vou criar uma pasta que eu vou chamar de livraria, um projeto com esse nome, e eu vou informar que autenticação eu não quero implementar. Então ele vai criar aqui, ó, um projeto, ó. Eu vou dar um dir, ele criou a pasta livraria, vou entrar dentro dessa pasta, ó, livraria. Tá aqui, ó, deixa eu dar um dir aqui. Tá aqui, ele criou a pasta controllers, a pasta models, e aqui tem o arquivo de projeto, ó, a classe program, não tem mais o arquivo startup. E agora eu já vou aproveitar que eu tô aqui na linha de comando, eu vou incluir os dois pacotes do SQL Server. Então, .NET Add Package, Microsoft Entity Framework Core, SQL Server, porque eu quero usar o banco de dados SQL Server. Ele vai incluir isso no meu projeto, tá vendo? Deixa eu limpar aqui, vou repetir esse comando e vou incluir o pacote Microsoft Entity Framework Core Design. Pronto. Agora eu já posso abrir esse projeto no Visual Studio Code. Para isso eu dou um code ponto, ele vai me abrir o projeto no Visual Studio Code. Olha aqui, eu vou falar que eu confio nesse ambiente, vou ajustar aqui o tamanho, vou fechar aqui, vou aceitar aqui e tá aqui o meu projeto, olha. Então nesse projeto, ele é um projeto ASP.NET Core MVC. Aqui o objetivo não é mostrar como criar uma aplicação ASP.NET Core. Então eu já defini
alguns recursos aqui que eu vou mostrar o que foi feito. Então, na pasta Models, eu criei uma classe chamada livro, que representa o nosso modelo de domínio. Ó. Uma classe livro bem simples, tem ID e o título do livro, para simplificar. A classe de contexto, que herda de DBContext, ela é aquela classe padrão, onde eu estou mapeando a minha entidade livros para a tabela livros, e eu estou dando aqui a definição do meu contexto, passando aqui as configurações que eu vou ter que definir. Esse seria o meu arquivo de contexto. A seguir, eu criei aqui uma pasta Services, e nessa pasta eu defini um método de extensão. Criei uma classe estática chamada Database Management Service, criei um método estático de Application Builder, e aqui o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo uma instância do serviço do meu contexto e estou aplicando o comando migrate. Esse comando o que ele faz? Ele vai aplicar qualquer migração pendente para o contexto do banco de dados. E eu vou definir uma migração pendente aqui, porque quando eu executar a aplicação, eu vou invocar esse método e ele já vai criar o banco e a tabela para mim. Então isso é possível porque eu criei aqui esse método de extensão. Então aqui no controlador, apenas para a gente ter alguma coisa para mostrar, eu defini aqui um controlador chamado livraria controller. Estou injetando uma instância do meu contexto no construtor e defini dois métodos actions. Um para exibir a lista de livros, que eu chamei de index. Ele vai lá, obtém a lista de livros e vai me exibir. E um para criar um livro. Primeiro eu defino o get e depois o post, onde eu passo as informações do livro, ele valida o modelo, inclui no contexto, salva e retorna para index aqui, exibindo os livros que foram criados. Só tenho isso. Esse é o meu controlador. As views também, eu criei uma pasta livraria. A view index vai exibir todos os livros, tá vendo? Ela usa um enumerable de livro. Tem aqui, incluir um livro. Aqui eu posso editar e deletar. Não implementei a edição e a exclusão, né? E aqui no create eu tenho as informações do livro, que é apenas o título do livro, né? Que ele posta aqui para o método action create usando um post. Basicamente é isso. Então agora o que é mais importante aqui é o seguinte, aqui eu defini aqui no arquivo appsettings.json a string de conexão que eu estou usando aqui, Então init ao catálogo, é o banco de dados, livros.db. Eu vou criar isso no migration. Olha a informação do data source, localhost a porta 1450 para acessar o meu SQL Server lá no container. Usuário SA, a senha não sei, cerquilha 2022. Eu poderia obter essa informação aqui de full connection. Ou poderia fazer assim, aqui na classe program, olha, o que eu fiz? Eu defini uma outra forma de obter a string de conexão usando as variáveis de ambiente, dbServer, dbPort, dbUser, password, database. Isso aqui são as variáveis de ambiente do container. E aqui, eu estou atribuindo valores padrão, localhost, a porta, o usuário, a senha e o nome do banco de dados. E aqui eu estou montando a string de conexão com esses valores, tá vendo? Então, e estou usando ela a partir daqui. Então aqui, essa linha var conexão, eu poderia usar também, e obtê-la a partir de default connection. O resultado ia ser o mesmo. Então eu vou comentar essa linha e vou usar a string de conexão que eu defini aqui usando as variáveis de ambiente do container. E aqui eu estou registrando o contexto do meu Entity Framework Core como um serviço e acessando lá o banco de dados SQL Server. E aqui, eu estou acionando aquele meu método migration initialization e estou passando a instância de app. Com isso, ele vai aplicar o migration para mim, que está pendente. Então, vamos nos contextualizar. Aqui está a minha aplicação ASP.NET Core MVC, criada aqui no Visual Studio Code, tá vendo? Aqui está o meu container em execução, está executando na porta 1450. E agora eu vou abrir um terminal aqui, e aqui eu vou emitir os comandos para criar o migrations na minha aplicação. Para isso eu vou verificar se eu tenho a ferramenta .NET EF instalada, dando o comando .NET-F. Se aparecer esse símbolo do unicórnio e essas mensagens, significa que a ferramenta está instalada. Se você não tiver a ferramenta instalada, você pode instalar dando o comando .NET tool install --global.NET F. Isso vai instalar a ferramenta no seu ambiente. No meu caso, como eu já tenho a ferramenta instalada, ele está dando uma mensagem que já está instalada. Então, uma outra opção seria você, ao invés de instalar, se for o seu caso esse também,
você dá um update na ferramenta, porque às vezes ela tem um novo recurso que você pode precisar. Então eu vou atualizar a minha ferramenta, ele foi reinstalada e agora eu posso dar o comando para criar a nossa migração que vai ficar pendente e que vai ser utilizada por aquele método que nós criamos na inicialização da aplicação. Então eu vou dar o comando .NET EF migrations add e o nome da migração inicial. Ele vai dar um build, vai criar um arquivo inicial, que é o arquivo de script, com os comandos. Olha, aqui na pasta migrations. Olha aqui o comando, deixa eu abrir aqui e mostrar o código desse arquivo que ele criou, o arquivo de migração inicial. Olha. Create table, livros, ID título e aqui a chave primária ID. Então basicamente é isso. Nossa migração já está criada e ela vai poder ser utilizada aqui, ó, pelo método que nós definimos aqui nessa classe. Agora eu posso retornar ao terminal e buildar o nosso projeto. Antes eu queria mostrar uma extensão que você pode instalar no seu Visual Studio Code que vai te ajudar a trabalhar com o Docker. Vindo aqui em Stations, olha, digitando Docker, essa primeira extensão aqui, ó, Docker, que está instalada, olha, ela está instalada no meu ambiente, é uma extensão que ajuda a trabalhar com o Docker, tornando muito mais fácil você gerenciar e criar os containers. Então, por exemplo, como que ela funciona? Eu vou acessar aqui, ó, note que aquelas informações que eu tenho do dashboard aqui, ó, do Docker, eu também posso ter aqui no meu ambiente, tá vendo, ó? Os containers, as imagens, tá vendo, ó? Ele dá informações, tá vendo a porta que ele tá mapeando, TCP, nenhum volume, as imagens que ele tá usando, aqui a imagem do Docker, aqui tenho as redes, os volumes, né? Então essa é uma extensão legal para trabalhar com o Docker. Então vamos voltar para o terminal e agora eu vou executar a minha aplicação ASP.NET Core. Lembrando que, ó, meu banco de dados de SQL Server só tem o banco de dados test.db. E eu agora vou acessar o SQL Server a partir da minha aplicação ASP.NET Core. Vou dar um comando .NET Build. Vamos acessar depois o SQL Server. Olha, nenhum erro, né? Então agora eu vou limpar. Vou dar um .NET Run. Ele está compilando, ó, percebe que ele criou a tabela livros, aplicando aquela migração. Se eu mandar atualizar aqui agora, ó, o SQL Server Management Studio, onde eu estou acessando o container, ó, a tabela livros DB, com a tabela livros, ó, e as colunas ID e título que foram criadas, automaticamente aplicando a migração. Então agora eu vou acessar a porta 7080. Vou vir aqui, ó, localhost, acessar a porta 7080. Olha aqui, ó, a página da minha aplicação ASP.NET Core, livraria. Então, ó, vou incluir um livro, vou colocar aqui, ó, ASP.NET Core, criando um minimal API, vou dar create, vou incluir outro livro, resolvendo obsessão por primitivos. Tá aqui, ó, 2 registros, vou incluir mais um, vou colocar aqui múltiplas implementações de uma interface, tá aqui, ó. Se eu acessar aqui e mandar ele listar os dados da tabela livre, ó, que está no meu container, olha aqui os 3 registros que foram incluídos, ó, 1, 2, 3. Então, dessa forma, eu estou, da minha aplicação ASP.NET Core, acessando o meu container SQL Server no ambiente, de uma maneira bem simples, usando o Docker. Então, na próxima semana, eu vou mostrar como containerizar nossa aplicação ASP.NET Core e acessar, a partir de um container, o container do SQL Server. Até a semana que vem, se Deus quiser.